Receba o servo do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, irmãos, motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor. E agradeço primeiramente a Deus por essa rica oportunidade e também pela vida do pastor que me convidou a trazer a mensagem nesta noite, amém? E a amada igreja, os irmãos que estão aqui nesta noite, que o Senhor possa falar com cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda Reis, irmãos, capítulo 4. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4. O Senhor me direcionou nesta palavra nesta noite. Foi falado de buscar a Deus, prioridade. Foi falado de esquecimento, que Deus não esquece. Foi falado de dívida. Foi falado de filho. Então o Senhor me direcionou nesta palavra. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1. Uma passagem muito conhecida. Glória a Deus. Vai falar que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Foi falado de decisão. E tudo está dentro desta palavra. Eu creio que vai falar o meu e o seu coração nesta noite. Amém? Amém. Fala assim a palavra do Senhor nesta noite. Eu, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que foram os vasos cheios, e sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Nós podemos assentar nesta noite, glorificando e exaltando Quem é o Senhor, meu Deus? o nome do nosso Deus Aleluia. nesta noite. E eu louvo a Deus por tudo que foi falado nesta noite. Eu fui ali, irmãos, veio várias mensagens na minha cabeça, porque quando a gente vai pregar, e ainda mais aqui, nós aprendemos assim, que a gente tem que esperar o andamento do culto para a gente receber uma direção do Senhor, para que a gente venha entender que o Senhor já está falando conosco desde o início, desde o momento quando nós dobramos o nosso joelho, desde os louvores, desde as oportunidades, desde a direção. O Senhor já veio falando com cada um de nós nesta noite, neste lugar. E eu ouvi algo poderoso nesta noite que tem a ver com essa mensagem. Porque vai dizer que quando nós passamos por uma situação, não importa qual seja a situação, mas quando nós priorizamos a Deus, aquela situação ela se resolve. Ouvi também que o Senhor não desampara ninguém, que ainda que uma mãe ela desampare o seu filho que ela gerou no seu próprio ventre, mas todavia o Senhor jamais nos desampara. Também ouvi que por mais que a luta seja grande, por mais que a situação seja grande na minha e na sua vida, nós temos que saber fazer escolhas, porque a escolha que nós fizermos é o que nós iremos viver, porque tudo que nós plantamos é o que nós vamos colher. E eu ouvi tudo isso nesta noite e muito mais. E aqui o Senhor me direcionou na mensagem que vai falar desta mulher cujo o esposo dela servia o Senhor. E vai dizer que o marido dela faleceu. E essa mulher, por ela, o marido ter falecido, essa mulher vai ter com o profeta Eliseu, porque algumas dívidas surgiram na vida dela, porque o seu esposo já não estava mais. E ali ela ficou só ela e seu
2 filhos. E os credores vieram. E ali, como havia, irmãos, naquela época havia uma lei, que desde lá da lei lá de Levítico, diz que quando a pessoa não pudesse saldar a dívida, ela tinha que oferecer serviço como um escravo, como um servo. Ela tinha que trabalhar para quem ela estava devendo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. No caso, como ela tinha dívida, o credor queria como saldo para poder pagar essas dívidas, os 2 filhos que ela tinha. Então ela vai até o profeta Eliseu, porque ela estava muito temerosa, não só por causa da dívida, mas também de perder os 2 filhos dela, irmãos. Sair da presença dela, deixá-la sozinha. Porque se os 2 filhos dela fossem levados, quem ia ajudar ela a se sustentar? Porque naquela época, quem sustentava, no caso, a viúva, se ela tivesse filhos, seriam os seus filhos. Mas aqui ela corria um sério risco de ficar sem os seus 2 filhos. Então ela não tinha só o problema da dívida, ela tinha mais 2 problemas, de ficar sem os 2 filhos dela. E aqui vai dizer que ela vai até o profeta Eliseu. E ali o profeta Eliseu recebe essa mulher. E o que me chama a atenção é que ele recebe ela e tem interesse em saber o que ele poderia fazer para ajudar aquela mulher. E isso é poderoso aqui, porque ele não dispensou ela ou ignorou ela de maneira nenhuma. O profeta recebe ela e pergunta o que eu hei de fazer. E aí ele mesmo fala: declara-me o que tens em casa. E ela fala assim: a tua serva, é isso que também me chama a atenção, porque ela fala assim: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então quando ela fala assim, a tua serva, já mostra que essa mulher era uma mulher humilde. Mostra a humildade dessa mulher. Porque ela podia ter falado assim: eu não tenho nada. E poderia ter ido embora. Ou ter ficado ali, ou de uma maneira assim, bem seca. Eu não tenho nada. Mas não, a tua serva não tem nada. Mas ao mesmo tempo, a pergunta que o profeta faz para ela, faz com que ela enxergue que ela tinha alguma coisa. Porque ele fala: declara-me o que tens. E ela, com a própria boca, ela está dizendo que ela tem alguma coisa. Porque ela disse que não tinha, mas ao mesmo tempo ela disse que tinha uma botija de azeite. Então, na verdade, não é que ela não tinha nada, ela tinha sim. O problema é que o que ela tinha, ela não sabia como usar para resolver o problema dela. E aqui chama atenção, porque, irmãos, às vezes eu e você podemos ter um recurso, podemos ter tudo que nós pensamos, pode até estar nas nossas mãos, mas se não tiver a bênção de Deus, não adianta de nada. Desse jeito, Deus. Você pode ter um recurso, mas não tem uma palavra ministrada, uma palavra profética sobre a minha sua vida, você não tem nada. E aqui, essa mulher, buscando a direção de Deus, ela tinha sim um recurso, mas ela precisaria de uma palavra vinda de Deus para dar um direcionamento para aquele recurso que ela tinha nas mãos dela. E muitas das vezes você também precisamos, irmãos. Muitas das vezes nós temos sim a solução nas mãos, mas ainda nós não entendemos como usar essa solução. Só que nós podemos usar essa solução de qualquer jeito, da forma que a gente acha que é certo. Mas se a gente não pôr Deus no controle ou na direção, nós vamos perder essa oportunidade que Ele está nos dando. Porque esse recurso ele pode se perder. E aí é que está. Para aquilo que nós precisamos resolver, tem coisas, irmãos, que é só o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque olha só, ele fala assim: vai e pede vasilhas e não cheias. E aqui me chama a atenção, porque ele manda ela ir aos vizinhos pedir vasilhas não cheias. A mulher está com uma dívida. E o que vasilhas vazias podia resolver o problema dela? Sabe o que é isso? Tem coisas que eu e você podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer na minha e na sua vida. Porque o azeite das vasilhas vazias, só quem poderia multiplicar e acrescentar seria Deus agindo na vida daquela mulher. É por isso que o profeta fala: vai pegar vasilhas vazias. Porque ele está ativando a fé daquela mulher.
aquela mulher já começa a ter uma direção. Até então ela estava desesperada, ela não sabia o que fazer. Mas quando ela vai no homem de Deus, no profeta de Deus, ela já começa a receber um direcionamento. E ali, eu creio que quando ela sai da presença dele, que ela vai buscar essas vasilhas, algo me chama a atenção. Não diz aqui em quantas casas ela foi, não diz aqui quantas vasilhas ela pegou. Mas o profeta já deu a direção para ela. Vai, pede vasilhas vazias, mas não poucas. Sabe o que é isso, irmãos? Porque o profeta sabia que a palavra profética que ele ia direcionar para a vida daquela mulher ia sanar não só a dívida dela, mas ia sobrar para o sustento dela e para os filhos delas. Aleluia! Irmãos, o que Deus faz é grandioso. Porque nós não servimos um Deus pequeno. Nós servimos um Deus que a palavra de Deus diz lá em Isaías 40, que ele mede os céus como pau. Nós servimos um Deus que ele pega todas as águas, todos os oceanos e mede na concha da sua mão. Um Deus que é tão grandioso, que criou todas as coisas, não podia resolver o problema daquela mulher, sanar o problema dela e ainda fazer com que sobrasse na vida dela. Por isso que o profeta falou, não pega pouca vazia não, para não ficar uma coisa pequena, não. Pega muitas vazias, porque o operar de Deus é grandioso na sua vida. E não pega poucas não, pega muitas. Irmãos, aquela mulher sai da presença do profeta e já entra aqui na parte que ela entra no seu quarto e fecha a porta e ela começa a seguir a orientação do profeta. E aqui é poderoso, ela buscou a direção. A fé dela foi ativada, agora ela já tem uma direção. O que ela está fazendo agora é estar obedecendo aquilo que foi falado para ela. Porque se ela podia ter saído da presença do profeta e ter feito outra coisa. E falado assim, o que eu vou fazer com vasilhas vazias? E ainda, vou ter que oportunar os meus vizinhos. Ela podia sair da presença do profeta com esse pensamento. Para que me serve vasilhas vazias? Se eu vou vender só um frasco, eu não entendi o que esse profeta está falando. Ela podia questionar, com certeza, no desespero. Mas, irmãos, quando você coloca a cabeça no lugar, no meio da situação, você põe paz no seu coração, você ouve Deus falar no seu coração. Porque a direção não está vindo de homens, a direção está vindo de Deus para a minha e para a sua vida. No vento, mas não vai resolver nada. No meio da situação, se você se desesperar, não vai resolver nada. Não adianta gritar, não adianta se desesperar, não adianta espernear. Tem que pôr paz no coração, porque é na paz que o Senhor vai dar a direção para mim e para a sua vida. Porque se não tem paz no meio do seu coração, não é o Espírito Santo de Deus confirmando algo na minha e na sua vida. Tudo o que você vai fazer, irmãos, se não tem paz, não faz. Essa é uma confirmação do Espírito Santo de Deus. Você vai fazer algo, está com paz no coração? É algo que vem de Deus? É uma direção de Deus? Se tem paz, é o agir de Deus. Mas se tem algo te perturbando, tem algo fazendo você se desesperar, gritar, desesperar, não está tendo paz, irmão, então calma aí. Deus não está nesse negócio. Deus não está nessa direção. Põe os pés no chão, acalma o coração, respira e busca ouvir a voz de Deus na paz. Porque Ele vai dar a direção, como Ele deu na vida dessa mulher. E vai dizer que ela começou a obedecer. Na obediência ela foi fazendo. Fechou a porta. E começou, aquela única botija, começou a derramar o azeite nas vasilhas vazias. E vai dizer que ela começou a fazer, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. E vai dizer aqui que acabou os seus vasos. E ela fala para o filho dela, me traz mais um vaso. E ele falou, já não tem mais vasos. Então, vai dizer que o azeite só parou porque as vasilhas se acabaram. Olha o que o profeta falou, não pega poucas não, porque o agir de Deus vai ser grandioso. Então o azeite só parou, a multiplicação do azeite só para, porque não porque Deus parou de fluir na vida dela, mas porque as vasilhas
acabada. É, Senhor. Irmãos, a grandiosidade de Deus. Essa mulher, ela ali, quando ela entra no quarto, ela começa a deitar aquele azeite, é o fluir, porque o azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. O óleo, o azeite, simboliza a unção, simboliza a presença do Espírito. Irmãos, quando aquela mulher está obedecendo, e quando ela está obedecendo, há um mover de Deus sobre a vida dela. Na minha e na sua vida não é diferente. Toda vez que uma situação se levanta, irmãos, que a gente olha e parece que não tem saída, que a gente, o único recurso que você temos, às vezes, irmãos, é o joelho, às vezes é a sua voz, às vezes é só lágrimas, porque muitas vezes você vai dobrar o joelho para orar, não sai palavras. Ali você louva, ali você fala com Deus, ali vai chegar momentos que não vai ter mais nem palavras para falar. É, Senhor. Mas se o teu coração naquele momento está sincero na presença de Deus, pode ter certeza que há um mover espiritual acontecendo naquele momento. Há uma nuvem de glória que você não está podendo ver, mas a arma da oração, irmãos, a oração é poderosa, ela move situações na minha e na sua vida. Então, a importância da oração aqui é fundamental, porque ela está obedecendo. E no obedecer, há um mover de Deus ali. Eu entendo assim que quando nós estamos obedecendo em oração, há um mover também de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Deus revela, Deus fala, Deus age por meio da oração. Às vezes você não sabe qual decisão tomar. E quando você vai dobrar o joelho, como foi falado nesta noite, do irmão que ele orou e pediu uma resposta. Ele pediu em oração. E Deus mostrou para ele, fez com que o irmão batesse no carro dele. Mas era uma resposta de oração. Aleluia, meu Deus. Irmãos, nós podemos estar aqui nesta noite. Nós podíamos estar aqui e ter as melhores, vamos dizer, melhores cadeiras. Podíamos ter aqui um púlpito bonito, melhor, vamos dizer, esse é bonito. Podíamos ter um mais sofisticado. Podíamos ter tudo aqui. Né? Sei lá, algo maior, sei lá, podíamos ter mais. Mas eu falo para os irmãos, se não tem oração, não temos nada. Meu Deus. Porque o que move o coração de Deus não é a aparência, é o que está dentro do coração do homem. É a sinceridade que está no meio do seu coração. E quando junta obediência, oração, com certeza Deus traz resposta para mim e para a sua vida. Ele vai trazer uma resposta. De uma forma ou de outra, Ele já está falando comigo, com você. Talvez você entrou aqui por essas portas nesta noite e fala, eu não tenho nada. Talvez esteja como essa mulher, eu tenho uma situação, eu não tenho como resolver. Mas Ele está dizendo, você tem sim. Eu quero te mostrar que você tem. Mas se você obedecer e buscar a direção, você vai receber a direção que você está buscando. Porque essa mulher parecia que ela não tinha direção. Numa simples conversa que ela teve com o profeta, ela saiu com a direção, a resposta e a solução do problema dela. E ela vai lá, e depois que termina, que fala assim, depois que os vasos foram cheios, o que ela faz? Ela podia agora ficar quieta, né? Estou quase resolvendo o problema. Ela podia tomar uma direção ali no final, porque ela já está com os vasos de azeite. Praticamente ali, eu creio que muitos vasos, podia ter até mais. Mas a mulher, quando ela está na direção de Deus, ela foi humilde mesmo. Irmãos, ela vai e volta para falar com o profeta. Olha, do jeito que você falou, aconteceu. Sabe o que é isso? Ela recebeu aquilo que ela buscava. Ela podia não voltar mais. Podia ter ficado em casa lá, na bênção, ter tomado a direção. Mas não. Ela voltou para dizer para o profeta, olha, do jeito que você fez, aconteceu. Aí o profeta pega e libera mais uma palavra sobre ela. Agora pega todos esses vasos, vende, paga a sua dívida e sobreviva do resto. Irmãos, que direção poderosa. Eu aprendo com essa mulher grandes coisas, irmãos. Obediência, humildade diante de Deus, obediência a Deus, humildade, reconhecer que Deus usa homens e mulheres de Deus. Deus usa homens e mulheres de Deus nessa terra, irmãos. Por isso que a gente sempre fala, cuidado, quando você fala do A, do B, do C.
Você não sabe a intimidade que ele tem com Deus. Verdade, Jesus. Ele pode ser só um que pede. Ele pode ser só um que agradece. E acabou. Mas ele pode ser um que busca Deus constantemente. E é com esses que você tem que ter cuidado. Essa maneira. Porque fala de intimidade com Deus. Eliseu é um profeta de Deus, um homem de Deus. E Deus usa homens e mulheres para concretizar o que ele faz nessa terra, irmãos. Aleluia. Essa mulher, ela não tinha um vaso, ela não tinha uma botija de azeite. Faltava a palavra de um profeta na vida dela. Verdade, Jesus. Faltava a palavra de um homem Aleluia. direcionado por Deus sobre a vida dela. Podia ser uma mulher, mas era Deus que ia fazer o milagre na vida dela. Mas Deus ia usar os canais. Os canais somos eu e você quando nós estamos na direção de Deus. Muitas das vezes pessoas à nossa volta não têm direção, mas eu e você sabemos o caminho da bênção. Sabemos que o nosso Deus e Pai pode fazer muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então nós podemos ser canal de bênção na vida de alguém, como Eliseu está sendo canal de bênção na vida dessa mulher. E essa mulher vai até o profeta. E o profeta foi usado, irmãos. Deus quer usar a vida dos seus. E Deus usa sim. Irmãos, tem coisa que não acontece na vida de muitos, porque ele não tem humildade de buscar uma direção de homem e mulher de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa está passando por uma situação, ela está com a solução nas mãos, e Deus está falando para ela, está mostrando para ela: você já tem o recurso, só que você precisa de uma direção. A pessoa ela podia sair lá do conforto dela e pedir a direção de um homem e de uma mulher de Deus, uma palavra, uma intercessão. Naquela situação, pode ter certeza que, irmão, só de ela agir assim, já vai agradar a Deus. Aleluia. Porque Deus age assim. Vou dizer para os irmãos, olha, se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver que Deus, Ele sempre para completar algo, vai precisar de uma palavra, como foi falado nesta noite. E Ele vai usar homens e mulheres para isso acontecer. Às vezes a bênção está na mão da pessoa, mas sem a direção de um homem ou mulher de Deus, ministrando sobre a vida dela, ela não vai alcançar a bênção dela. Vou dar um exemplo. Ana, ela estava querendo um filho, não estava? Ela não estava lá sofrendo, com penina, e ela vai lá, a Bíblia diz que ela dobra o joelho dela, ora, abre o coração diante do Senhor, faz um voto de Samuel, seria, né, o filho que Deus daria para ela. Se ela tivesse um filho, ela daria esse filho que servia ao Senhor. O texto vai dizer isso, mas vai dizer também que Eli, que é o sacerdote lá do templo, acha que ela está ali embriagada. E ela fala: não, Senhor, a tua serva está atribulada de espírito. A tua serva, né, está atribulada. Eu não sou serva de Belial, não estou embriagada, eu nunca coloquei vinho e nem bebida forte na minha boca. E ali Eli percebeu que ela não estava embriagada. Ele libera, ela já fez, olha o que ela fez. Ela vai na presença de Deus, buscar a direção de Deus. Abre o coração, sinceridade. Fez o voto, Deus está recebendo. Faltava uma coisa para ela completar o que Deus ia fazer na vida dela. Eli liberar uma palavra sobre a vida dela. Aleluia. Porque ela vai dizer que quando ele percebe que ela não estava embriagada, ele fala: Deus de Israel, conceda conforme a tua petição. Uma palavra vindo do homem de Deus completou o que precisava para poder acontecer na vida dela. As pessoas não entendem isso. Ela acha que ela vai alcançar a bênção do jeito dela, da maneira dela, sem muitas das vezes buscar a direção de homens e mulheres de Deus, sem ir na casa do Senhor. Irmãos, não é assim que funciona. Nem sempre é o Senhor. Pensa, isso nós vemos biblicamente. Nem sempre é o Senhor que faz na vida de muitos. Tem coisa que é Deus sim fazendo. Tem coisa que é o inimigo trabalhando para a pessoa ficar presa naquela situação, para ela não poder vir para a casa do Senhor, ou buscar a Deus, ou buscar a direção de homens e mulheres de Deus. Quantos tomaram decisão sem a direção de um homem ou uma mulher de Deus?
tudo tem um preço, irmãos. Homens e mulheres de Deus não estão na terra à toa, não. Não foram chamados à toa, não. Foram chamados para ser canal, vaso na mão do oleiro, daquele que está no controle e na direção de todas as coisas. Foi por isso que Ele me chamou. Foi por isso que Ele chamou cada um de nós aqui. Para sermos vaso de honra. Não de desonra, de honra. Para levar a palavra dEle. Para falar do amor dEle. Para pregar, falar daquilo que Ele pode fazer na vida de muitos. Uma palavra, irmão, que nós liberar. Que eu e você liberar. Com fé. E a pessoa que estiver recebendo, ela receber com fé, irmãos, ela ali cumpre-se uma palavra que Jesus falou para Pedro. Tudo que estiver ligado, tudo que for ligado na terra é ligado nos céus. É assim desde o início. Jesus veio e mostrou isso para muitos. Outro exemplo que precisava da palavra para poder concretizar algo. Nós ouvimos aqui sexta-feira. Pedro não fez a pescaria, não estava na pescaria, pescou, tentou pescar a noite inteira e ele não parou o barco lá, não pegaram nada a noite inteira. A Bíblia diz que Jesus vinha ensinando ali no lago ali de Genezaré e vinha próximo ali da beira do lago. E ele viu o barco de Pedro, ele entra no barco de Pedro e ali ele manda se afastar e vai dizer, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, lança a rede. E Pedro, um pescador profissional, passou a noite toda, porque era nesse horário que eles costumavam pescar. E Pedro, naquele momento, ele não podia falar assim: Senhor, eu não vou lançar a rede, porque eu sou profissional de pesca. Eu não vou lançar, porque eu fiz isso a noite, tentei fazer isso a noite toda, e já estou indo embora e não catei nenhum peixe. Mas quando a palavra saiu da boca de Jesus, irmãos, realmente não havia um peixe. Mas quando saiu a palavra da boca do Senhor, do que controla todas as coisas, aqueles peixes surgiram do nada, irmãos. Porque ele, Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei. E vai dizer que quando ele lança a rede, ele não consegue trazer, por quê? Porque estava cheia de peixes. Irmãos, isso é uma palavra ministrada sobre a minha e a sua vida. Por isso nós estamos aqui na casa do Senhor. Porque uma palavra, quando sai desse altar, seja da boca de uma criança, seja da boca de um adulto, seja no louvor, seja na oportunidade, na direção, na pregação. Irmão, se você tomar posse, se eu tomar posse, nós já vamos sair daqui com a nossa bênção nas mãos. É assim que funciona o mundo espiritual. Deus faz, sim faz. Mas Ele quer ver a nossa humildade. Ele quer ver como a gente se comporta. Se a gente reconhece o que Ele escolhe. Porque tem gente que não vou lá, não, é pastor, o irmão lá não vou falar com aquele irmão não, porque aquele irmão é da igreja dos crentes. Mal sabe ele a bênção que é se você ministrar sobre a vida dele. Mal sabe ele se ele confiar nas suas orações. Mal sabe ele se ele confiar nas suas intercessões. Porque é assim que o nosso Deus age. Essa mulher, ela serva, ela também serviu ao Senhor. O marido dela também serviu ao Senhor. Mas ela precisava de uma palavra vindo da boca do profeta, do homem de Deus. Assim também é eu e você aqui nesta noite. Por isso, irmãos, continue orando, não importa a situação. Não importa. Às vezes a gente escuta assim, como hoje é fruto da família, e tem a ver com o que está falando aqui de filhos. Essa mulher tinha 2 filhos. E tem muitas mães nos dias de hoje que talvez esteja passando com um problema exatamente com o filho. E às vezes o problema com o filho, ela olha e acha que não tem mais jeito. Ela olha e acha que não tem resposta. Irmãos, por mais que ela olhe e veja, parece que não tem jeito, mas há um Deus no céu que contempla todas as coisas. Pode não ter jeito para nós, seres pequenos e humanos, mas para esse Deus, a Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Por isso que uma mãe, ela pode desistir de orar pela vida de um filho. Pode passar anos, não importa, ela pode passar anos, pode passar meses, um filho pode crescer, criar barba, mas ela não vai desistir de ver o filho dela honrando e glorificando o nome do Senhor. Porque Ele pode fazer
hora para outra. Deus pode trabalhar na vida desse filho, de um dia para a noite. Ele vai dormir sujo e acorda limpo na presença de Deus. Porque Deus pode fazer isso, irmãos. Estou falando de um Deus que eu e você sabemos, conhecemos pela palavra, que Ele pode todas as coisas daquele que esperam nele. A palavra do Senhor vai dizer, ainda falando de oração, porque o Senhor está me incomodando falar de oração. Vai dizer que Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho que ele teve, ele chamou os magos, os encantadores, os astrólogos, chamou todo mundo. E ele falou, tive um sonho, eu estou perturbado com esse sonho. Os magos, os encantadores, todos que estavam lá falaram assim, me revela o sonho, para a gente poder dar a interpretação. E Nabucodonosor falou assim, vocês estão querendo ganhar tempo? Não, o sonho que eu tive, vocês vão interpretar para mim do jeito que eu sonhei. Se interpretar, vocês vão ser abençoados. Mas se não interpretar, todos vocês vão ser despedaçados. E os magos lá, os encantadores falaram, mas rei, não existe rei na terra que consegue isso. Nenhum rei que pedir isso hoje vai conseguir isso. Declara o sonho e nós te damos a revelação, a interpretação. E ele falou, não, assim não. E aí ele levantou um decreto, o rei determinou um decreto, que vai morrer todos os sábios lá do rei, vai morrer todos, porque enquanto não der essa interpretação do sonho que ele teve. E vai dizer que Daniel ouviu falar desse sonho, desse decreto que ia morrer todos os sábios. Inclusive ele e seus amigos estavam nesse meio. E vai dizer que quando ele fica sabendo, ele se apresenta perante o rei e fala assim para o rei, me dá um tempo, porque eu vou buscar ao Deus ao qual eu sirvo, e eu creio que Ele vai me dar a resposta, a direção, para que eu possa interpretar o sonho. Daniel sai, junto aos seus 3 amigos, vai falar de Misael, Azarias e Ananias, e eles vão orar ao Senhor. E a Bíblia diz que de noite Daniel recebeu a revelação, a direção daquele sonho que o Nabucodonosor teve. E quando ele se apresenta diante de Nabucodonosor, Daniel fala, deuses na terra, reis, homens, ninguém poderia fazer isso. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus dos exércitos de Israel, esse sim, ele pode revelar o oculto e o escondido para o rei. E ali Daniel revelou o sonho para Nabucodonosor. E vai dizer lá que Nabucodonosor, quando ouve toda a explicação, Nabucodonosor dobra seus joelhos ali e decreta ali, coloca ali honraria sobre Daniel, porque ele viu que há um Deus que tudo pode e que está acima de tudo. Aleluia! Irmãos, nós não chegamos aqui nesta noite, até esta noite aqui, em vão não. Da mesma forma que o Senhor nos conduziu em situações difíceis, Ele está nos conduzindo nesse dia de hoje. E Ele está dizendo para mim e para você, eu sou a direção que você precisa. Nós já temos a direção. Os recursos que você tiver, tem que colocar Deus nas mãos de Deus. Pode ter certeza que uma vez que nós colocar nas mãos de Deus, Ele vai agir na minha e na sua vida. Não toma recurso agindo por conta própria, não. Porque se Deus não estiver na direção, irmãos, tudo que estiver na minha e na sua mão, não adianta de nada. Por isso nós temos que exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, nesta noite, lembre-se de algo. Parece que nós não temos a solução. Mas Ele está dizendo, você tem a solução. Se você olhar bem, não, você já está com a solução nas mãos. Você só precisa seguir as direção que eu quero te dar. E pode ter certeza, irmãos, que Ele vai nos dar sempre a direção certa. Ele vai nos falar por meio de sonhos, visões, por meio de situações. Ele já está nos falando. Eu tenho a resposta para aquilo que você busca, para aquilo que você almeja nesta noite. Que você possa tomar posse desta palavra. Essa mulher saiu abençoada, porque ela seguiu a direção do
do homem de Deus. Ela estava debaixo de uma palavra profética. E eu creio nesta noite que você não estamos saindo daqui, irmãos, de qualquer maneira não. Nós estamos saindo abençoados. E não só mais aqui, os irmãos que escutam ali online, que nos assistem, estão recebendo essa palavra profética nesta noite. E o Senhor, Ele entra com a provisão e com a resposta na minha e na sua vida. Que os irmãos possam tomar posse desta palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as formas logo do Senhor Jesus.